Boa noite, pessoal. Então, agradecemos aí já a participação de todos, né? Essa facilidade do online que a gente ainda está tendo ajuda muito, ainda mais um tempo como hoje, né? Chuvosinho, assim, né? Facilita a gente não precisar estar saindo de casa, né? Para ir para a reunião. Mas a gente já vem conversando, como a gente já vinha falando agora aí, sobre a possibilidade de fazer alguns encontros presenciais, né? Não digo todas as reuniões todo mês, né? Eu acho que o online supre bastante essa questão das nossas reuniões mensais, mas a gente sente essa necessidade, né? De tempos em tempos a gente está se vendo presencialmente, né? E ter esse calor humano, essa coisa como o Leandro já comentou, né? Então, damos as boas-vindas a todos nessa reunião de hoje, né? Um lembretezinho, então, para que coloquem seu nome, né, e a comarca ali no chat para a gente ter como uma lista de presença. Aqueles que precisarem de comprovação de presença em reunião por algum motivo, por solicitação do judiciário, né, enfim, a gente pede sempre que mantenha a câmera aberta, né, e coloque também ali no chat, tal, para a gente ter essa confirmação de presença. E hoje a gente vai dar, então, uma continuidadezinha na reunião da última semana, do último mês, né? Que a gente teve aquela reunião excelente lá com o doutor Rodrigo Tavares. E, infelizmente, ele não pôde participar hoje de novo conosco. A gente até convidou para ele dar uma continuidade, mas ele não pôde. Mas a gente tem a Janice e o Leandro, que são também bem gabaritados para poder falar sobre isso, né? Eles vão fazer uma continuidade no tema e também puxar um pouco sobre a questão da entrega legal, né, que seria o tema principal da reunião de hoje. Então, passo a palavra para a Janice para ela conduzir aí o trabalho da noite. Oi, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Como disse o Sidney, nessa noite chuvosa, né, que bom que nós podemos, no calor das nossas casas, acompanhar esse momento que é tão importante para nós. E também, como já adiantou o Sidney, a gente vai dar continuidade ao evento da semana, do mês anterior, que falava do aspecto legal, dos aspectos legais da adoção. Trouxemos naquela oportunidade o Dr. Rodrigo Tavares, que fez uma explanação bastante importante e geral para todos, né, inclusive tirando muitas dúvidas, e hoje nós pensamos, eu e o Leandro, em trazermos algo um pouco mais formatado, assim, um passo a passo, e algo que a gente possa tirar todas as dúvidas de quem ainda tem dúvidas em relação a esse momento do processo de adoção. Sempre lembrando, né, que nós, como grupo, é importante que nós tenhamos essa noção do que envolve o aspecto da adoção, né, não só o aspecto psicológico e fraternal, mas também o aspecto legal, né, para que a gente possa ter todos os cuidados que forem necessários no momento em que isso for, e que na hora que chegar esse momento. Então, eu vou passar agora a palavra para o Leandro, né, para ele iniciar a explanação. A gente vai tratar, como disse o Sidney, da questão legal e também da entrega voluntária, que é um ponto muito importante e que tem suscitado muitas dúvidas também. Tá? Então, Leandro, fique à vontade. Certo. Obrigado, Janice, Cid. Boa noite a todos, então, de novo, né? Pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Leandro Canavarros, estou, né, no momento como vice-presidente do grupo, a minha formação é em Direito, né? Sou advogado, sou um apaixonado pelo tema, né, da adoção, há muitos anos já estou nessa caminhada desses estudos, né, dos trabalhos voltados a essa área da adoção, da família, né, e afins e correlatos, né. Então, hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre alguns microtemas, né, dentro desse tema já apresentado pelo Cid e pela Janice. Então, a gente vai dividir aí em microtemas e num passo a passo desse caminho jurídico, né. Qual é o caminho jurídico, né? Então, nós falaremos primeiro de dois pilares que a gente que geralmente eu trago isso aqui nas minhas apresentações, né? Dois pilares que considero fundamentais para a adoção. Nós também falaremos sobre os tipos de adoção no Brasil, né? Os tipos que são legais, né? Previstos na legislação, a nossa legislação, né? Entraremos, então, no passo a passo, né? Dessa adoção, a principal que ocorre, né? A adoção segura, legal, né? Também falaremos sobre uma realidade perigosa,
né, alguns pontos aí de bastante atenção e de cuidado que nós precisamos ter, né, nesse caminho, nessa jornada, nesse plano de vida, né, que é buscar a parentalidade pelo caminho da adoção, né, e, enfim, há alguns pontos de conclusão, né. Então, é basicamente isso que nós falaremos hoje. A gente tem bastante conteúdo, né, mas, de todo modo, fiquem à vontade para colocar alguma perguntinha ali no chat, se preferirem fazer né, falado, aí a Janice vai colocar, delimitar um tempo, né, para que todos possam participar também, para que todos possam interagir, né, e fico à disposição para esses esclarecimentos a qualquer momento, tá? Só levanta a mãozinha ali do próprio aplicativo, né, clica na mãozinha que isso já, assim possível, já vai ser liberado pela Janice também. Bom, então, prezados, vamos lá. O primeiro ponto desses que eu mencionei há pouco, né, seria os pilares, né, 2 pilares. Eu costumo dizer que tem principalmente 2 pilares que vale a pena a gente refletir antes de entrar propriamente dito no passo a passo, né? E esses pilares, um deles, eu trago, que é a incomparabilidade dos casos de adoção. Como assim, Leandro? Como assim incomparabilidade? Eu digo que a adoção ela é muito peculiar, ela é muito específica de família para família, né, de pessoa para pessoa, de criança para criança. Ou seja, é impossível compararmos os casos de adoção, né? E como isso é muito comum, essa troca entre os pretendentes, né? Esse diálogo, essa conversa, como é que foi o teu caso? Como é que foi a tua família? Os parentes, como é que foi a reação da criança, do adolescente. Então, como isso é muito comum acontecer, esse diálogo entre os pretendentes, então é um pilar que trago para a gente refletir, né? Então, vamos levar isso como premissa, né? Um pilar fundamental, ou seja, não dá para a gente comparar. A gente pode compartilhar as experiências entre nós. Porém, comparar, mas no meu caso não foi assim, não, né, não cabe, porque realmente cada família vai ter a sua especificidade e cada criança, cada adolescente vai demandar uma situação específica, né? Então, esse é um fundamento, uma premissa um pilar, né? Portanto, do caminho para a adoção, né? Desse caminho para a adoção. Então, esse seria o primeiro que trago, né? O segundo, né, pilar que trago é de aproveitarmos essa oportunidade, né, para desconstruir, né, todos os mistérios relacionados à adoção, né, todas as eventuais lendas, né, que envolvem a adoção, né. E aí eu trago um ponto que é muito básico, mas é muito importante que a gente fale sobre ele, que a adoção é um caminho para quem deseja ser pai ou mãe, né? Ponto. Pai ou mãe, ponto. Leandro, mas isso realmente é muito básico. Sim, muito básico. Por quê? Porque às vezes ocorre das pessoas buscarem o caminho da adoção por outros motivos, né? Outros diversos motivos. Às vezes até por motivos de filantropia, né? De querer ajudar uma criança, né? De querer contribuir com a sociedade, né? De querer tirar uma criança, entre aspas aqui, né? Falando carente. Então, assim, esses motivos, eles não são fundamento suficiente para o caminho da adoção, né? Seguir para o caminho da adoção vai muito além de uma ajuda para uma criança, né? Então, é básico, mas é algo que comporta esse momento, essa reflexão, né? Então, quem deseja seguir nesse caminho é porque quer ser pai ou quer ser mãe. E o que eu estou querendo trazer com essa reflexão? É que isso implica numa série de obrigações, né? Uma série de obrigações para com aquela criança ou com o adolescente, né? Então, isso é uma outra premissa, ou seja, isso é uma outra questão fundamental. Portanto, é um pilar também da adoção, né? Então, nós lembrarmos que ser pai, ser mãe, traz, né, nesse contexto, uma série de obrigações, né?
da parentalidade, que são inerentes, né, inerente da parentalidade, e aqui a gente pode falar de qualquer parentalidade, né, seja ela pelo caminho da adoção, seja pela gestação, né, pelo caminho biológico, né. Então, são dois pilares para nós refletirmos, né, introduzirmos aí o assunto, né, então, vamos cuidar também com todos esses mitos, todas essas lendas que perpassam, né, o caminho da adoção. Vamos buscar informação de qualidade com quem estuda o assunto, com quem se dedica ao assunto, né? Profissionais da área, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, advogados, sempre que estão dedicados a esse tema, né? O tema da criança e adolescente e da adoção é algo que a gente pode comparar, né, como é muito mais presente no dia a dia nosso, de um profissional da medicina, né, um profissional que tem especialidade no coração, né. Bom, se estou com alguma questão no coração, vou buscar um especialista dessa área. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque na adoção, né, no tema adoção, a gente vê muitas coisas na mídia, algumas declarações desencontradas, algumas declarações sensacionalistas, que nem sempre condizem com a realidade, né? Muitas vezes, né, a gente sabe disso, as matérias, elas pinçam uma questão e dão aquela sensação para poder chamar a atenção da audiência, né? Então, vamos sempre buscar confirmar tudo isso com as pessoas que estudam o assunto, que se debruçam no assunto, e os grupos diversos que existem no Brasil são uma das fontes possíveis, né? Depois as leis também, os estudos que estão na internet, estudos formais, né? Que eu estou dizendo, estudos realmente de universidades, né? De pessoas que se dedicam a esse tema. Bom, então, passado isso, né? Como eu mencionei para vocês, também vou falar então sobre as formas de adoção possíveis, né? E aí eu vou só mencionar aqui brevemente, depois, mais ao final, dando tempo, ainda hoje a gente entra em cada uma delas, mas a gente tem um método principal, que é o que a gente vai explorar ao longo dessa né, troca de ideias aqui. A gente tem a possibilidade da adoção unilateral, né? Ou seja, por uma só pessoa, né? Ou vindo só de um dos membros da família, e aí depois a gente pode entrar nos detalhes disso. A gente pode entrar, né, também na adoção formulada por parente, né? Também é outra forma de adoção. Tem uma adoção que é oriunda, né? Ela vem de um pedido de quem detém a tutela ou a guarda legal, né, da criança. Então, tem uns requisitos para isso, para que esse pedido venha, para que esse pedido possa ser realizado. Também uma forma de adoção, né? E aí temos outras adoções denominadas, né, de adoção dirigida, intuito persona, ou ilegal, né, vulgo a brasileira, é utilizada essa expressão ela está em desuso, mas ainda fala-se muito, né, adoção brasileira. Vamos explicar o que é isso, mas vamos lembrar que essa expressão ela está em desuso, é uma expressão feia, né, porque traz uma visão pejorativa, né, ao Brasil, ao brasileiro, né. Então, isso é algo que não é muito utilizado por quem estuda o tema, né, da adoção, por nós que pesquisamos esse assunto e escrevemos sobre ele. Bom, então, vamos ao método principal, né? Vamos ao passo a passo, né? É isso. Eu ia te perguntar, Leandro, se você poderia trazer para nós, então, desde o comecinho, né? Como que funciona quando se eu pretender, se eu desejar ingressar com um pedido de habilitação para adoção, para que a gente possa ter bem clara essa linha do tempo. Legal, perfeito. Vamos lá. Vamos avançar nesse passo a passo, literalmente, tá, pessoal? Então, bom, quero adotar, quero entender mais sobre o assunto, né? Quero entender mais sobre o assunto é até, digamos que anterior, né? Bom, tem vários sites, né, que são específicos sobre adoção, tem os grupos, como nós falamos, é possível participar de eventos ligados a esse assunto, seminários que às vezes nós também, aqui do GEAFA, a gente promove, nos últimos anos ficou um pouco prejudicado, né, por todas as questões, mas ainda assim tivemos seminários ao longo do Brasil, que foram compartilhados links no grupo. Sempre que tiver, sempre que possível, a gente compartilha com vocês no grupão ali
do WhatsApp, o grupo dos amigos do GEAFA, né, para que possam, se possível, se quiserem, se inteirar um pouco mais sobre esses assuntos, né? Bom, mas enfim, me inteirei sobre o assunto, me identifiquei, busco ser pai, busco ser mãe, né? Que eu faço? Eu começo de onde? Essa pergunta, ela é muito presente. Isso praticamente semanalmente, toda semana, né? Praticamente toda semana eu respondo essa pergunta para alguém. Por onde eu começo? E aí trago informação. Você começa, né? Se dirigindo até a vara da infância e da juventude. No caso, né? Estou falando aqui da capital, estou em Florianópolis, mas quem não estiver em Florianópolis se dirige até o fórum da sua cidade, né? Pergunte se tem a vara da infância e da juventude, ou qual é o juiz responsável, ou juíza, né, responsável pela vara da infância e da juventude, e por lá comece a sua trajetória, né? Então, você precisa se dirigir até a vara da infância e da juventude, da sua comarca, da sua cidade, né, o fórum, né, o poder judiciário situado na sua cidade, e fazer esse requerimento, né, protocolar alguns documentos, né, para iniciar esse pedido. Bom, mas é um pedido de adoção propriamente? É um pedido de habilitação para adoção. Opa, Leandro, como assim? Muita informação. Sim, bastante coisa, mas vamos lá, né? Habilitação. Vamos lembrar de habilitação de carro, fazendo uma metáfora, uma analogia, né? Melhor dizendo, habilitação de carro. Quem tem habilitação pode dirigir, né? Então, para adoção é a mesma questão, né? Busca-se primeiro a habilitação, né? Ou seja, cumprir alguns requisitos que a lei traz, né? Então, a partir do momento que eu me tornar apto, eu entro, né, nos cadastros da adoção, né? Falando um pouquinho assim por cima. Mas vamos lá. Qual documentação, né? Então, que eu preciso providenciar? E aí, o que ocorre nesse período de habilitação? Né? Se vocês quiserem perguntar, eu já estou fazendo algumas perguntas aqui por vocês, mas fiquem à vontade. Então, quais documentos eu preciso levar? O que ocorre nesse período de habilitação? Né? Quanto tempo leva? Tem prazo? Né? Enfim, tem, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí, depois que a pessoa se torna habilitada, né? Vem um outro período, uma outra fase. Vamos lá, vamos por etapas aqui para não confundir demais, né? Primeiro, então, vou falar desse momento da habilitação. Vocês foram até o fórum, né? Para quem não foi ainda, né? Talvez aqui alguns já tenham ido, mas mesmo aqueles que já foram ao fórum levar esses documentos, fiquem tranquilos que no próximo passo a gente vai trazer mais informações muito importantes do estágio de convivência, né? Que é um período muito significativo, né, de muita responsabilidade, que é o contato com a criança, propriamente dito, né, e depois ainda tem uma outra fase, que é a da adoção também, né, o processo propriamente de adoção, que é depois que vocês já estão em contato com a criança. Então, tem bastante informação aí, tá, para aqueles que já estão um pouco mais avançados nesse passo a passo da adoção, tá. Então, a habilitação, tá, o que ela visa? Esse período de habilitação. Os documentos que devem ser levados, né, são os documentos básicos, né, de comprovante de residência, né, dos pretendentes, se é uma pessoa só, se é um casal, né, independente de gênero, tá? Independente de gênero, não tem diferença alguma. São sempre esses documentos. Então, comprovante de residência, os documentos pessoais, né, RG, CPF, comprovante de renda. Ah, Leandro, mas será que a minha renda vai ser compatível para habilitação? Sim, a renda ela não é uma questão que impede a adoção, tá? Não faz com que você se beneficie e nem se prejudique para a adoção, tá? A renda é apenas um indicativo dentro desse contexto, tá? Porque também vamos pensar em uma família que tenha 5 filhos e tenha uma renda, né, familiar de R$ 1.500 e depois pretende adotar mais um filho. Então, tudo isso vai ser questionado, né, para aqueles pretendentes, para que se saiba, olha, a sua renda ela está muito, né, ínfima de acordo com a quantidade de filhos que você já tem, com, né, se verá outro filho, como é que você pretende fazer. Então, isso vai ser
um dos fatores para uma conversa, um diálogo, né, mas não vai ser algo determinante, né? Leandro, Sim, eu posso te perguntar agora, ou estou por interrompendo o teu favor. raciocínio? Existe uma idade, eu queria que você trouxesse para nós, se existe uma idade mínima para fazer adoção, se, por exemplo, é possível adotar adoção por avós, e também tem uma outra questão, porque a gente tem a preferência, né, normalmente dos deficientes físicos, se isso vale para um cadastro de adoção ou para um processo de habilitação adotivo. Certo, legal. Então, perguntas muito maravilhosas aí para a gente trazer mais informações. Idade mínima, 18 anos, né? Então, dos pretendentes à adoção. Já vi exceções acontecerem, mas, como disse, são exceções. Será analisado muito pontualmente. Mas a idade mínima é 18 anos. A diferença mínima, e também tem outro detalhe, a diferença mínima de idade entre a criança ou adolescente e o adotante tem que ser de 16 anos, no mínimo 16 anos de diferença entre quem está adotando, né, e quem está sendo adotado, tá? Isso é uma regra, porém, também há algumas, já vi exceções, que será analisado muito individualmente, muito caso a caso, mas a regra geral é que precisa ter, no mínimo, essa diferença. Uma questão lógica, né, pessoal, assim, é bem lógico, né, que tem essa pequena diferença de idade, né, pela condição, né, de educação, de prover ali, de sustento. Bom, com relação a prioridades, né, tá, e com relação a, primeiro, antes de falar das prioridades, ascendente não pode adotar descendente, por exemplo. Regra geral, né, uma avó não pode adotar o seu próprio neto. Tá? Como assim? Né? Como assim? Né? Vocês já viram isso? Já se depararam com alguma situação dessa? Talvez já tenham visto na mídia alguma informação. Então, justamente, isso é uma regra, né? Também geral. Já vimos pouquíssimas exceções, mas regra geral, né? O código traz isso. Ascendentes não podem adotar os descendentes. Por toda uma lógica, né, da cadeia familiar ali, por toda uma lógica também das relações dentro desse corpo familiar, né? Então, regra geral, vou sintetizar essa parte nessa explicação. Se alguém tiver mais dúvida pontual, por favor, questione. Com relação às prioridades, né, que a Janice questionou, pessoas pretendentes à adoção que tenham desejo, né, a intenção de adotar crianças que possuam alguma deficiência, ou crianças que estejam em grupos de irmãos, 2, 3, 4, 5 irmãos, ou também adotar crianças acima de 9, 10 anos de idade, ou seja, crianças com mais idade ou adolescente. Os pretendentes que prefiram esse perfil que eu acabei de mencionar, né, são 3, eu posso repetir os 3, crianças ou adolescentes que têm alguma deficiência, grupos de irmãos, né, ou, ou, ou crianças e adolescentes com mais idade. Então, são 3 grandes grupos aí de crianças e adolescentes. Quem pretende adotar com esse perfil possui prioridade legal, tá? Leandro, legal, então eu entendi, vou buscar, então, me cadastrar nesse perfil para poder adotar mais rápido. É isso, Leandro? Não, não é bem isso, tá, gente? Assim, isso é uma possibilidade, mas vamos lembrar um ponto que é muito importante e gera muita responsabilidade. A adoção de criança e adolescente, né, a cada idade demanda, né, as demandas são diferentes. Lidar com uma criança de 5 anos é uma coisa. Lidar com um adolescente de 14 anos ou um pré-adolescente de 12 anos, completamente diferente. As demandas são outras, né? Os desafios, os bons momentos, as oportunidades todas que existem são completamente outras. Então, existe sim uma prioridade legal, né?
para esses pretendentes que querem adotar esse perfil de crianças e adolescentes, porém, é algo que precisa ser muito bem pensada, muito bem estudada, e quando eu digo estudada, é estudada mesmo, né? Os pretendentes que querem adotar crianças com mais idade ou crianças que têm alguma deficiência precisam entender e estudar, né, sobre essas questões, né? Os desafios que surgem, porque realmente demanda bastante, né? E aí, tá, por que da prioridade, né? Por que da prioridade? Por que a lei prevê essa prioridade? Porque esse é o grupo de crianças e adolescentes que geralmente permanecem no acolhimento, tá? Então, a esmagadora maioria, né, cerca de 75%, 75% dos pretendentes à adoção buscam criança de 0 a 6 anos, tá? Então, esse grupo de pretendentes, apesar de ser grande, ele fica restrito a essas crianças de 0 a 6 anos. 75% do Brasil buscam crianças de 0 a 6 anos. Portanto, as crianças de 7 para cima, ou que estejam nesses grupos que eu comentei, acabam ficando nos acolhimentos. Então, por isso que a lei prevê uma prioridade. Opa, se tem alguém aí desejando adotar grupo de irmãos, estou preparado, disposto a adotar 3 crianças. Grupo de irmãos com 3 crianças tem prioridade, né? Tem preferência legal, porque essas crianças precisam ser atendidas, né? Não existem muitos pretendentes para essas crianças, né? Não existem muitas famílias disponíveis a adotar essas crianças, certo? Ficou claro aqui? Né? Se tiverem dúvidas, por favor, questionem. Eu estou anotando as dúvidas que estão vindo pelo chat, tá, Leandro? Daí depois que você falar, eu faço para não ficar te interrompendo. Certo, beleza. Então, licença adotante. Pessoal, nesse momento, a gente pode sintetizar o seguinte: seja pai, seja mãe, sejam 2 mães, sejam 2 pais, todos possuem direito à licença adotante, tá? Todos, absolutamente todos. E eu estou sendo bastante enfático aqui, por quê? Porque muitas vezes tem um município que está com a lei desatualizada, tá? Ou tem um RH de uma empresa que está com as suas orientações desatualizadas e, às vezes, acabam querendo segurar essas licenças ou diminuir o tempo ou colocar prazos conforme a idade da criança, do adolescente. Isso não existe mais, pessoal. Então, estou sendo bastante enfático, por isso acontece em praticamente todas as adoções. Praticamente todas as adoções isso ocorre. Há uma confusão generalizada com relação... As pessoas não conhecem a legislação, né, específica de adoção, então muitas vezes entendem mal essa questão. Todos, absolutamente todos, possuem direito. Seja um pai, uma mãe, 2 pais, 2 mães. Tá? O que vai acontecer é o seguinte: se for 2 mães, né, uma vai ter o direito, teria, né, a mãe realmente, e o outro vai ter o direito a interpretação que se faz, ela faz uma analogia com um casal de um homem e de uma mulher. Né? Então, um terá direito à licença de paternidade, né? E outra terá direito à licença maternidade. É isso que vai acontecer. Se forem 2 mulheres, se 2 pais, a mesma coisa. Tá? Então, a interpretação que se dá é essa, é analógica, né? Mas todos possuem direito. Se a instituição onde você trabalha, por acaso, negar esse direito, né, busque apoio, né, para que isso seja demonstrado, para que o artigo de lei, a jurisprudência seja levado ao conhecimento desses gestores, né, e para que eles possam conceder a licença. Se não concederem ainda assim, levando as informações, se ainda assim não concederem, aí realmente caberá uma ação judicial, e vocês vão conseguir, com certeza, não tem grandes mistérios com relação a isso, tá? Mas em praticamente todos os casos que nós já acompanhamos, após explicarmos, né, com a lei, né, atualizada, que todos possuem direito à licença, o gestor, ele busca a atualização, ele consulta o jurídico dele, muitas vezes,
e aí ele verifica, opa, é verdade, estava desatualizado, vou conceder aqui a licença paternidade ou maternidade, certo? Beleza? Esse ponto? Acho interessante, né, já falar isso desde aqui, né, do primeiro passo da habilitação, já trazer essa informação, porque são preocupações do dia a dia, né? Os pretendentes que perguntam, poxa, mas eu estou buscando o caminho da adoção. Quando a minha criança chegar, né, o meu adolescente chegar, como é que eu vou lidar com o meu emprego, né, e etc. E, né, então, está aqui passado já para vocês alguns encaminhamentos acerca desse tema, tá? Janice, acha interessante fazer as perguntas agora ou vamos Eu para o vou segundo fazer passo? uma, vou fazer uma que está bem no tema da questão da licença, tá? O Elton Certo. Matiello, ele perguntou se, num casal, a licença maior que é de 180 dias, exclusiva da mãe, se ela pode passar para o pai. Se é possível que o pai tenha essa licença ao invés da mãe. Pelo que eu entendi, os dois, é um adotante que tem, o pai e mãe, né? E era da mãe, e ele está perguntando se pode passar para o pai. Se não for Certo, isso, você me corrija, Elton, por favor. certo. Bem interessante a sua pergunta, Elton. E já vi algumas discussões sobre isso, tá? É bem interessante. Eu não vi um caso propriamente, tá? Mas eu já ouvi, já discutimos isso entre colegas que estudam esse tema, né? Eu com alguns outros colegas já discutimos essa possibilidade. Imagino eu que administrativamente não seria, né, não seria possível ou dificilmente seria possível que uma instituição, né, o empregador, concedesse essa autorização. Mas, juridicamente, é um pedido que entendo viável. Tá? Viável não quer dizer que você vá conseguir isso. Eu estou dizendo que é viável, ou seja, é possível pleitear isso, é possível requerer isso, porque faz sentido, né? Um dos pais está buscando um período maior para poder dar atenção àquela criança. Né? Mas é bem incomum, né, Leandro, acontecendo. Bem comum acontecer, bem comum Uhum. acontecer. A Débora já faz outra pergunta aqui na sequência. Ela pergunta se a licença muda de acordo com a idade da criança, né? Aí Não ela muda. falou que vi que tinha projetos de lei para licença de 120 ou 180 dias, mesmo se adolescente. E na prática isso já funciona. Tudo inconstitucional, tá? Todos esses projetos de lei são inconstitucionais e algumas leis já prevêem isso. Como eu mencionei ali para vocês, estão desatualizadas, tá? E falo isso com bastante firmeza, bastante segurança. Não existe distinção de tempo conforme a idade da criança. Se existir aqui alguma lei de algum município que tem essa lei ela é nula, ela é inconstitucional, né? Vamos dizer assim, ela não tem validade, tá? Então, isso tudo é algo arcaico, antigo, onde já deveria ter sido, essa lei não deveria existir mais, falando assim, né, de um modo mais informal. Essa lei não deveria existir mais, ela está desatualizada, ela só não foi retirada do campo, né? Ela está em jogo ainda equivocadamente, tá? Mais Vou alguma? seguir, Leandro. Acho que em relação à questão das licenças já vieram as perguntas. Certo. Tá, então, gente, e esse período é o período de habilitação que nós mencionamos, trouxemos algumas informações, tá? E aí, o que ocorre, né, nesse segundo passo, né, da habilitação? Ocorre aí, bom, você levou os documentos básicos, né? Tem um documento também que é importante mencionar. Depois quem precisar da listinha, a gente passa a listinha de documento por documento, tá? Para vocês. E aí fica mais fácil. É uma listinha pequena e o grupo pode disponibilizar isso. Ainda nesse período de habilitação, nesse caminho da habilitação, ou seja, estarei habilitado, estou autorizado, eu cumpro os requisitos para adoção, também vocês vão passar pela a fase de avaliação, vão fazer um curso primeiro, na verdade, vão fazer um curso no judiciário, um curso aí que costuma ser bem rápido, bem breve, rápido que eu digo assim, sintético, né, são poucas horas de dedicação, geralmente aí são cerca de 10 horas, 7, 10 horas de dedicação, isso espalhado aí ao longo de algumas semanas, quando é presencial é de um jeito, online foi de outro, então, mas geralmente é um curso, né, de cerca de 7, 10 horas, onde serão ministrados alguns temas. Vocês vão ouvir alguns temas, vão ser questionados, geralmente um grupo que vai debater, né, alguns profissionais vão
ministrar pontos relacionados à adoção, certo? Então, esse curso ele é obrigatório, faz parte do processo de habilitação, tá? E esse curso, vale lembrar, um ponto que a gente sempre coloca, é um curso muito informativo. Como assim, Leandro? O curso vai trazer informações para vocês. Só que mais importante do que a informação é a análise, né, de vocês sobre esses temas todos, né? Então, o curso é mais para dizer para vocês assim, olha, existem estes pontos a serem estudados, a serem pensados, a serem abordados por vocês pretendentes à adoção. Tem tudo isso aqui no caminho da adoção. Então, é informativo, ou seja, cabe a cada um de vocês buscar essas informações. Geralmente, os grupos, os encontros, as palestras, etc., livros, são sempre muito bem-vindos para complementar esse momento de informação e trazer uma análise, né, uma reflexão desse futuro pai, dessa futura mãe, né, acerca desse caminho ligado à adoção, tá? Leandro, Então, em relação ao curso, eu tenho uma pergunta da Vanilda Lídia Macedo. A Vanilda disse que ela já levou os documentos e o processo já foi iniciado, e que ela está aguardando o curso, mas ela se sente no que ela chamou de limbo, desde dezembro, né? Porque ninguém dá notícias para ela sobre o curso, e ela gostaria de saber se ela tem que entrar em contato com o fórum, se ela aguarda em silêncio. certo. Ótima pergunta, né, Vanilda, né? Ótima pergunta. Vanilda, é importante que você faça contatos reiterados, né, com a vara, né? Questionando isso por e-mail, documentando a necessidade desse curso. Geralmente, fica esse período sem curso, que é o período do final do ano, o judiciário entra em recesso, e aí agora, no início do ano, começa, né, as novas organizações, agendas de cursos, tá? Só que, realmente, e aí muitas vezes isso tende a se estender demais. Ultrapassa, né, os prazos previstos legalmente. Então, é sempre importante, se tiver muito atrasado, né, vamos supor que você caiu nessa janela, mas talvez o curso já esteja agendado agora para abril ou maio, né? É um cenário. Agora, o outro cenário é de repente, você está aguardando já todo esse período e você só vai ser chamada para fazer o curso ano que vem. Opa, é um outro cenário, né, que isso não está de acordo com o que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz, tá? Aí sim caberiam algumas medidas no seu processo para que sejam atendidas ali as determinações legais, tá certo? Então, esse é um ponto. E eu já vou fazer uma outra pergunta minha aqui, Leandro, porque nesse período de pandemia, os cursos, muitos passaram a ser online, né? Telepresencial. E eu já tive algumas notícias de pretendentes que fizeram cursos em outras comarcas. Tu sabes me dizer de que forma está funcionando aqui dentro do Poder Judiciário em Santa Catarina, se é possível fazer, porque as comarcas, elas têm o estipulado prazo do curso, né, as datas, ou mais ou menos a época em que vai ser cada curso, e às vezes não casa, né, eu me habilito agora, mas o curso na minha comarca vai ser só daqui a 8 meses, mas tem um curso em Florianópolis que vai ser daqui a 2 meses. É possível isso estar, de fato, acontecendo? Tá, assim, ó, até a última informação que recebi, tá, que essa pergunta da Janice é muito interessante, realmente, porque dá um leque maior, né, para que os pretendentes possam buscar outras agendas, né, porém, é algo que vem do judiciário, a decisão sobre isso, né, não cabe ao GEAFA, a nós pretendentes, é uma decisão que vem do judiciário, isso não tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, então cabe ao judiciário regular essa possibilidade. E aí, né, até a última informação que tem, o nosso judiciário de Santa Catarina não tem regulação sobre isso. Mas eu sei que tem, porque já conversei com eles, que tem juízes muito abertos a aceitarem cursos de outras instituições, né, desde que seja uma outra instituição consolidada, eu digo... às vezes até eu falo instituições porque pode ser de outro tribunal, né? Ou pode ser também alguns cursos que são ministrados por grupos de apoio à adoção, né? Existem em outros estados grupos que fazem esse curso para o judiciário, que ministram em conjunto, né? Participam juntos desse curso. Então, nós, em Santa Catarina, até a última informação que eu tenho, não tem essa previsão, mas há juízes que são propensos a aceitarem outras agendas. Ou seja, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que requerer isso
né, para a juíza ou para o juiz e vai pedir, olha, tem uma agenda tal, você vai comprovar, vai trazer os documentos dessa agenda, vai trazer a instituição, vai trazer todos os documentos que você puder, né, você, ou junto com o seu profissional de confiança, né, o teu advogado, e vai levar lá os documentos, olha, vai ter uma agenda de curso em tal lugar, tal, 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 gostaria de fazer, vai ter certificado, posso utilizar esse curso e validar, né? É um pedido que vai ter que ser feito direto ali no processo de vocês, tá? Bom, então, seguindo, né, também, seguindo aqui para essa parte do passo a passo ainda da habilitação, como dissemos, né, tem o curso e vai ter uma avaliação. Como assim uma avaliação? Vou fazer uma prova, Leandro, né? Não, não é uma prova, mas as famílias serão entrevistadas, né? O pretendente ou a pretendente, ou ambos, serão entrevistados, né, por uma assistente social, muitas vezes pela assistente social e por um psicólogo, uma psicóloga, tá? E qual que é o objetivo disso, né? Para que existe isso? Essa entrevista é para verificação, né, de quais são as motivações e as expectativas que vocês têm acerca da adoção, né? Então, vai ser um diálogo para saber o que motivou vocês buscarem a adoção. Por que vocês estão buscando a adoção? É isso que esses profissionais eles querem saber e vão documentar isso em laudo, né? Eles querem analisar, então eles vão fazer um bate-papo com vocês, geralmente vai marcar um dia na casa de vocês, ou um café, um ambiente qualquer, enfim, geralmente é na casa de vocês, vai fazer essa visita, né, para conversar um pouco sobre isso. Quais são as motivações, o que levou vocês a buscarem, né, a adoção, e quais as expectativas que vocês têm com relação à adoção, né? Então, isso tudo, né, vira um laudo, um documento, né, um parecer ali da assistente social ou do psicólogo, da psicóloga, justamente abordando esses pontos, né? Por isso que é bastante importante, né, que vocês estejam bem seguros, ou seja, bem orientados e já, assim, avançados nesse ponto de orientações, né, de que traz, quais são, o que gera a adoção, quais são os perfis de crianças que estão ali nos acolhimentos, por que as crianças estão lá, quais são os desafios, o que acontece. Então, é interessante que tenha uma noção, né? É interessante que tenha essa noção. E como é que eu devo receber essa pessoa? Eu tenho que, né, fazer um banquete para ela em casa? Essa pergunta já recebemos, é bem interessante que tem pessoas que se sentem um pouco desconfortáveis, ficam ansiosas, né? Normal, tranquilo, ou ficam preocupadas em querer agradar demais. Gente, não precisa de nada disso, né? São profissionais do judiciário ou peritos nomeados pelo juiz, pela juíza, que vão fazer essa entrevista. Não precisa de nada disso. Receba na sua casa como você receberia qualquer outra pessoa. Se você tem o hábito de receber, fazer um cafezinho, faça um cafezinho. Se você, né, vai servir uma água porque você tem um compromisso de trabalho daqui a pouco, não tem problema, mas vai precisar de algumas horas ali, né? A assistente social, o psicólogo vai agendar com vocês esse horário, né? Mas receba da forma mais à vontade que vocês quiserem, não precisa preocupar com nenhuma formalidade, nenhuma exigência, nada disso, tá? Fiquem bem à vontade com relação a isso. Agora, que mais, né? Então, feita essa avaliação, feito esse estudo, essa conversa, esse diálogo, que a gente chama aí de equipe técnica, né, do judiciário, a equipe psicossocial, ou seja, assistente social e psicólogo. Então, essa equipe vai documentar isso para o juiz, para o Ministério Público, lá no processinho de vocês, vai colocar em laudo lá, né, o que aconteceu e tudo mais, qual foi, né, o que se extraiu dali, né? Bom, e aí, né, essa avaliação, ela reprova a gente, né? Ela pode nos reprovar, né? Essa é uma pergunta muito delicada que nem sempre é feita, mas é algo que eu já antecipo para vocês. Essa avaliação pode me reprovar, né? Estou falando assim a grosso modo, né? Gente, ninguém fica inabilitado para sempre, tá? Mas pode acontecer, sim, pode acontecer que naquele momento, né, por uma série de motivos, esses pretendentes
ainda não estejam preparados para essa habilitação. E aí, quando eu digo preparados, né, o que envolve isso? Uma infinita gama de possibilidades, né? Mas geralmente são motivações não muito bem esclarecidas, não muito bem claras sobre o que leva à adoção, né? Vamos pegar um exemplo que é bem comum, né? Um exemplo bem comum. Tenho problemas de infertilidade. Estou bastante frustrada, há muitos anos tentando engravidar, já, né, sofri muito com isso, estou muito triste, ou o homem ou a mulher, ou duas mulheres, dois homens, não importa. Então, estou com bastante dificuldade de engravidar, já há muitos anos tento e não consigo. Sofro com isso, né? Estou dando um exemplo aqui bem real. E muitas vezes eu estou com essas questões ainda não muito bem resolvidas, né? E aí eu estou com muitas expectativas, né, com relação à adoção que naquele momento não está fechando, né? E aí, claro, assistente social, psicólogo vão conversar com vocês, enfim. Estou dando um exemplo, né? Ou, né, outro ponto também que já apareceu várias vezes, meu casamento vai mal, né? Vamos falar bem transparente aqui. Meu casamento vai mal, e aí, como a gente não está conseguindo ter filho, né, pela via biológica, a gente vai buscar uma adoção, então. Vamos tentar resolver o problema aqui do nosso casamento, né? Então, né, gente, a gente, né, sabe que isso, na verdade, uma criança pode trazer muito mais ruído no relacionamento do que resolver, né? E muito pelo contrário, a criança não é objeto, né? Ela tem que chegar num berço que esteja saudável, que os pais, né, os pretendentes possam acolher essa criança e amar essa criança, dedicar essa criança, né? Então, justamente pelo fato da criança não ser objeto, né, por todas as outras consequências relacionadas a isso, é claro que se for identificado que um casal não está em harmonia, isso realmente vai ser colocado para esse casal pensar um pouco mais a respeito, participar de um grupo de apoio, e nunca sempre é dialogado isso, né? Então é importante que vocês também tenham essa consciência, né, de que isso vai sendo dialogado, conversado, né? É para ser assim. Essa é a indicação técnica, né, de como deveria ser, certo? Então, beleza. Então pode acontecer de alguém ficar inabilitado por algum momento, esperar um prazo maior, enfim. Ou, vamos lá, tem algum outro caso que é bem comum, eu sei que eu estou me estendendo aqui nesse ponto, mas é bem comum isso. Vamos lá, vou colocar eu como exemplo aqui. Leandro é pretendente, por exemplo. E aí Leandro se escreveu ali, fez o protocolo, entrou com a documentação, fui na entrevista, falei na entrevista que o meu objetivo era adotar uma criança só, uma de 0 a 5 anos. Dali a alguns meses, eu, Leandro, fiquei sabendo que quem quer adotar criança acima de 8, 9, 10 costuma ter um pouco mais de prioridade, ou grupo de irmãos. E aí eu vou lá e peço para alterar, né? E aí, quando eu peço para alterar, vou ser questionado, tá, mas o que aconteceu que você vai alterar? Você veio aqui e disse que queria, né, uma criança de 0 a 5. Bom, e tudo isso, de novo, vai ser investigado, né? Investigado no sentido, vai ser dialogado, né? Entre vocês para entender o que está levando a essa alteração. Só que me parece que às vezes a expectativa e as motivações que levam a essa alteração não são fidedignas, no sentido de a pessoa está buscando essa alteração por conta da pressa, né? De uma ansiedade, e não necessariamente porque ele deseja e porque ele sabe das consequências que vai ter 2, 3 crianças. Então, é um ponto que fica em aberto e a pessoa que estava habilitada pode se tornar inabilitada, né? Então, não sei se me fiz claro aqui, né? Leandro, eu aproveito que você trouxe essa questão da mudança de perfil, vou fazer a pergunta aqui eu acho que é a Kelly e o Cassiano que mandaram. Como funciona a mudança de perfil para aumentar o número de irmãos ao invés de dois ser 3? Eu imagino que a pergunta deles já esteja localizada na fase de habilitados, né? Já habilitados, como eu faço para mudar? Mas já que você está falando agora dessa alteração de perfil, analisada pela assistente social e psicólogo, se puder já trazer para nós como funciona. Certo.
Então, ótimo, isso volta e meia aparece também no nosso grupo ali, né, e normal, as pessoas vão chegando, vão trazendo de novo essa preocupação, esse pensamento, e é natural que no decorrer, e é positivo também, é natural e positivo que no decorrer desse passo a passo da adoção, as famílias mudem esse perfil, né, muitas vezes abrem os olhos para outras possibilidades, outros contextos, né, envolvendo crianças e adolescentes, e se sentem seguros para expandir, alargar esse perfil, né? Bom, o que eu faço? Você vai, de novo, peticionar, né? Requerer no processo, seja você, seja por meio do seu advogado, requerer no processo a alteração desse perfil. Se essa alteração ela for ínfima, for pequenina, por exemplo, eu queria só adotar menina, agora eu quero adotar menino ou menina, né? Isso é ínfimo, não vai precisar de uma nova avaliação. Agora, se eu estou saindo de uma criança para 3 crianças, para 2 crianças, é possível sim que você tenha que passar de novo por uma entrevista, né? Da assistente social, do psicólogo, né? Mas nada que também, né, vai trazer prejuízos. Pode ser que, né, é mais um passo que vai ter que ser dado, mas é importante, né? É muito seguro, é muito mais seguro para vocês e para a criança e adolescente que está lá aguardando, que isso seja esclarecido, documentado, né? Vale lembrar que isso é uma segurança para vocês também, porque os profissionais do judiciário estão preparados, né, para atender vocês, esclarecer alguns pontos, né? Então, é importante que vocês possam ouvi-los também, trocar com eles informações, para que tomem a decisão da forma mais racional, né, possível, né? Uhum. Já fazendo uma abordagem aqui ainda nessa ponto da visita, Leandro, eu acho que é importante a gente trazer que assistente social e psicólogo normalmente são os profissionais que visitam, né? E em regra, isso é uma regra, não quer dizer que não comporte exceções, né? Aliás, comporta. Em regra, a assistente social, a psicóloga vai fazer essa análise do que a gente chama de, talvez, de berço emocional, né? Essa questão mais emocional da adoção, e a assistente social, ela faz uma análise um pouco mais voltada à questão material, às possibilidades materiais de adoção, não que também não possa fazer esse link com o aspecto emocional dos pretendentes. E também sempre vem uma pergunta, né, se a assistente social faz essa análise da minha possibilidade de adotar financeiramente, né, como que funciona essa questão do financeiro, né, se eles vão avaliar se eu tenho condições de sustentar uma criança ou não. Eu queria que tu trouxesse isso para nós, se for possível. Legal, bem complexo, né? Essa pergunta, porque isso acontece sempre, mas a renda ela não pode ser um impeditivo para quem busca adoção, né? Mas situações, esse cenário ele pode ser sim explorado pela equipe técnica e o pretendente, né? Como o exemplo que eu trouxe ali, se essa renda ela é num patamar e a assistente social verifica que já tem 4, 5 crianças ali naquele meu lar, ou uma que seja, enfim, eu tenho outras demandas já no meu lar, a assistente social ou a psicóloga também, eles podem questionar, né, perguntar como é que vai se dar os cuidados dessa criança, desse adolescente quando ele chegar, em razão do custo também, né? Sabemos que qualquer criança ou adolescente come, bebe, vai para a escola, né, precisa de transporte, né, e vestimenta, remédio. Então, como é que vai se dar isso? Então, E as pode ser condições algo... sanitárias também, higiênicas do ambiente, né? Exato, exato. Então, tudo isso vai ser dialogado, né? Não é para ser um impeditivo, mas vai ser dialogado. E aí, realmente, se ficar constatado uma situação completamente absurda, onde não tem nenhum mínimo de viabilidade para a criança chegar naquele ambiente, também vai ser documentado, né? Também vai ser documentado. Certo? Bom, o que mais de pontos, né, que a gente pode falar nessa fase? Então, são contextos que ocorrem, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui nos meus apontamentos. Habilitação, um ponto importantíssimo, né, que é nesse período agora da troca de ideias, da fase de habilitação, do conhecimento prévio. Nós estamos sob
estamos sob a legislação, né, a teoria, todos os princípios que regem a nossa vida, né, informam o quê? Que a gente está sob o manto da doutrina da proteção integral. Tá? Nossa, Leandro, o que é isso que você está falando aí? Né? Então, doutrina da proteção integral. Estamos sob esse manto, né, jurídico e que existe, né, presente na nossa sociedade. O que é? A nossa legislação da criança e adolescente, ela prevê uma proteção integral, como ela sugere, né, em todos os momentos, e um olhar para a criança em primeiro lugar. Então, sempre a criança será vista primeiro ela, primeiro quais são os interesses daquela criança, né? Qual será o melhor caminho para aquela criança, aquele adolescente, né? Depois será visto os interesses dos pretendentes, tá, pessoal? Por que que isso ocorre, né? Porque são seres em desenvolvimento, são seres que ainda são sujeitos, né? Que ainda estão em fase de formação, né? Que se transformam com uma velocidade muito maior do que a nossa, né? Que precisam realmente de uma prioridade absoluta, né, na atenção com elas, seja para a recolocação familiar, né, seja para adoção, né? Então, quando tiver um conflito de interesses, né, o interesse de um pretendente, o interesse de uma criança, sempre vai ser levado em consideração o interesse da criança. E aí eu falo um pouquinho mais sobre a doutrina da proteção integral, essa parte é um pouco mais técnica, mas acho que é importante falar, porque até pouco tempo atrás, tá? Até pouquíssimo tempo atrás, até 88, né? Antes da nova Constituição, ainda a sociedade entendia que as crianças e adolescentes só mereciam intervenção, né? Ou seja, o Estado, a sociedade, a família, ela só podia intervir nessa criança, adolescente, quando era para reprimir, né? Reprimir, ou seja, a criança que está roubando, que está, né, furtando na rua, que está delinquente, né? Então, tinha essa visão arcaica de que o Estado e a sociedade só agiria com alguma criança ou adolescente quando essa criança cometia algum ilícito, né? Quando ela cometia algum ato infracional, né? Hoje a gente fala em ato infracional. Então, quando cometia algum ilícito. Então, a sociedade tinha essa visão ainda um pouco arcaica, isso foi se remodelando ao longo das décadas, né? E hoje a visão não é só isso. O Estado, a sociedade, a família possuem o dever de agir, né, de forma prioritária para todas as crianças e adolescentes. E não é só quando a criança está, entre aspas, delinquente, né, como era esse termo, um termo horrível que era utilizado bastante. Não é só quando a criança está na rua cometendo algum ato infracional. Não. A criança precisa de prioridade a todo momento. Se ela não está tendo acesso à medicação no posto de saúde, né, se ela não está tendo acesso à escola, né, se ela não está tendo acesso à família, ela sempre tem que ter isso como prioridade. Ela sempre tem que ser tratada prioritariamente, porque é um ser em desenvolvimento. E esse ser é o adulto de amanhã, e de pouco tempo do amanhã, né? Daqui a pouco ele está na nossa sociedade. Se a gente não prepará-lo, ele vai virar realmente uma pessoa que pode trazer consequências sociais, né? Então, tem toda uma lógica sobre isso, né? Estou falando de forma bem rápida. Vamos avançar aqui para outros pontos aqui que eu anotei, né? Tá, outra coisa. Um ponto também interessante. A habilitação, gente, e aí uma vez que vocês passaram pelo curso, passaram pela entrevista do assistente social, do psicólogo, da psicóloga, esses documentos serão, né, juntados no processo, o Ministério Público vai analisar, né, o Ministério Público é o fiscal da lei, falando assim de forma geral, ele vai analisar se está tudo ok, se está tudo, cumpre todos os requisitos, talvez ele peça alguma coisa a mais, mas, regra geral, né, ele analisa ali, dá o parecer dele e vai para a mesa da juíza, né, aqui em Florianópolis é uma juíza, vai para a mesa da juíza analisar os documentos. Se tiver tudo ok, tudo beleza, ela vai sentenciar, né? Ela vai fazer a sentença, ou seja, a decisão da juíza, homologando aquele pedido de habilitação para que vocês se tornem aptos, né? Para que vocês se tornem, portanto, habilitados à adoção. E aí o nome de vocês vai para os cadastros, né? Os cadastros que aqui no estado é o CUIDA, né? E tem um cadastro nacional que é o Sistema Nacional da Adoção,
né? SNA. Então, aí, a partir desse momento, a partir da data da sentença, que começa a contar a fila, né? Não é bem uma fila, mas é como se fosse uma fila, ou seja, vocês vão para o cadastro. E aí, o que eu queria trazer é o seguinte, a habilitação não quer dizer atestado de excelência, tá? Não é porque estamos habilitados que estamos em plenas condições da adoção. E aí, é muito importante trazer isso, eu lembro que a Marli sempre comenta isso, né, Marli? Que é esse período da habilitação até o convite, até a chamada do fórum. O fórum ligando, olha, apareceu uma criança, um adolescente aqui no perfil, chegou a tua vez. Gostaria de conhecê-lo? O fórum vai ligar para isso, vai mandar e-mail, vai mandar mensagem, WhatsApp, etc. Enfim, vai tentar todos os contatos. Mas e nesse período, que às vezes leva meses, às vezes leva anos, depende do perfil de cada um. E a Marli sempre comenta isso, né? Nesse período, né, o que está fazendo o pretendente ou a pretendente à adoção, né? É importante que ele busque essas informações todas, né? Contínuas, etc., acompanhe, né? O grupo é só uma sugestão, mas tem livros, como eu já mencionei, enfim, é bem interessante que se faça sempre dessa forma. A Marli levantou a mão, diga, Marli. Só para contribuir aí e realmente deixar o cadastro sempre atualizado, né? Porque nesse período de espera, muita coisa pode mudar na vida da gente, né? Como já aconteceu, assim, de um dos parceiros, aliás, de casais que se separam, de mudanças de endereço, de doenças graves na família, que daí aquele desejo de adoção se modifica naquele período. Então, essas informações, procurar sempre manter a sua comarca, seu fórum sempre atualizado nesse sentido, né? Eu vou aproveitar já na sequência da pergunta da Marli, trazer a pergunta da Kelly e Cassiane, já fizeram 2 vezes, eu estava esperando o momento correto para fazer, para repassar. Então, a pergunta deles é, se a filha do Cuida, qual a diferença entre o Cuida, que é o cadastro estadual, e o CNA? Aqui ela trouxe CNA, mas eu acredito que esteja se referindo ao SNA, né? Que é o cadastro nacional. Essa é a primeira pergunta. E a pergunta do Cuida é, se a fila do Cuida, a pergunta é, a filha do Cuida não é pública, como a fila do CNJ. Então, ela quer saber se está previsto na legislação que essa fila do Cuida possa ser não pública, né? Sigilosa. Se só me repete o nome, por gentileza, de quem perguntou? Kelly e Cassiano. Kelly, certo. Isso. Kelly e Cassiano. Ótimas perguntas, né? O Cuida é o cadastro que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina mantém, tá? Esse cadastro ele é anterior ao Sistema Nacional, que já modificou, ele já teve o nome de Cadastro Nacional, mudou para Sistema Nacional, mas ainda né? Não deixa de ser um cadastro nacional, que é mantido pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tá? O Cuida é anterior, então ele acabou permanecendo, né, como um cadastro. Ele é completamente, né, isso aí já é uma opinião jurídica, técnica minha, tá? Ele é completamente desnecessário, né? Não tem necessidade alguma de mantermos 2 sistemas, tá? São 2 sistemas que são abastecidos com essas informações, tá? Então, não tem, em tese, e aí trago aqui também uma visão técnica, em tese, não é para ter diferença nesses 2 cadastros, né? Como eu digo, em tese, tá? Na prática, infelizmente, a gente tem que buscar essas informações e vocês têm que ir atrás disso, e tem um compromisso aqui de trazer isso para vocês, né? Para que vocês busquem, certifiquem-se de que está tudo ok, né? Confirmem se as informações do cadastro de vocês está ok com a equipe da Vara da Infância, tá? E se tiverem dificuldade com relação a isso, com certeza busquem alguém de confiança de vocês. Agora, com relação à segunda pergunta, me recorda, por favor, Janice. A pergunta está ali, ó. Ela pergunta por que a fila do Cuida não é pública como o Sistema Nacional. Certo. Kelly e Cassiano, né? Eu também gostaria de saber essa resposta, né? Gostaria de trazer para vocês. É algo que, falando de forma bastante séria, né? É algo que eu venho comentando, nós, o GEAFA, já levamos essa questão ao Tribunal de Justiça, nós já comentamos isso em alguns eventos e alguns encontros.
ainda não foi atendida essa solicitação. Eu entendo que toda e qualquer forma de centralização desse tipo de cadastro que não esteja de forma pública, né, que não esteja publicizada, é inconstitucional. Tá? Isso é uma opinião técnica minha, né, que sou um estudante do assunto, né, um operador dessa área, então é inconstitucional, todos deveriam ter acesso, né. Agora é uma melhoria, né, que o tribunal, imagino eu, deve implementar isso, né. Cabe a nós, enquanto sociedade, né, enquanto jurisdicionado, requerer isso, continuar pleiteando isso, apontando que isso é em benefício de todos, né, é algo positivo a todos, né. Então, é um avanço que a gente precisa fazer, né? Então, é algo que precisa ser ventilado, ou seja, precisa ser trazido aos operadores, né? Os atores jurídicos, quem está na gestão, para que traga esse ponto, né? De melhoria, né? Essa é o meu ponto, né? De opinião técnica, né? Leandro, tem uma outra pergunta aqui, mas eu acho que tem alguma coisa sobre cadastro ainda para trazer? Eu acredito que A não. Magda fez, ó, ela disse que o cadastro dela no Cuida no SNA tem posições diferentes. SNA no quarto e Cuida em primeiro, deve me preocupar. Certo. SNA no quarto E o e no Cuida no Cuida em primeiro. primeiro. Certo. Olha, seria interessante, Magda, você questionar isso, né, para a equipe que abastece esse sistema, né? Como nós não temos acesso a como dialoga, né, esse sistema, na verdade eu tenho informação que os nossos sistemas não dialogam, bom, né? Então quem abastece esse sistema, o Cuida, o SNA, é a equipe técnica do judiciário, né? Então não há diálogo entre esses sistemas automatizados, né? É manual. O técnico tem que ir lá e cadastrar, né? Se tem alguma divergência, é bom que você questione para a equipe técnica para esclarecer, né? Não necessariamente tem algo errado, mas talvez tenha alguma informação ali que como a gente não está conseguindo enxergar, não sabe do que se trata, né? Tem alguma, né? Ou realmente uma inconsistência, algo precisa ser adequado, ou alguma outra variável que consta no sistema nacional que estava levando você para a quarta posição. E aí realmente é algo que a gente não consegue visualizar, né? A gente precisaria dessas informações, de fato. Né? E a Débora também colocou uma pergunta ali no chat, uma ponderação. Eu vou fazer sua pergunta, tá, Débora? Ela pergunta por que não unificam os cadastros e se já existe um trabalho nesse sentido. Certo. Essa também é um ponto que nós já levamos, né, também ao judiciário, é a mesma situação. Eu entendo dessa forma, inclusive conversando com alguns técnicos do judiciário, né, foi diretamente comigo essa conversa, me foi repassado que é até um retrabalho, né, porque o técnico vai lá, abastece o sistema, depois ele vai lá, perde o tempo abastecendo outro sistema, então é algo que é um avanço que precisa ser feito, ou que esses sistemas se comuniquem automaticamente, né, ou que a gente elimine um cadastro, né, porque já temos um nacional, né, que em tese serve para todo o país. É algo que realmente a gente ainda aguarda um avanço e vamos seguir, então, levando esse ponto, né, não só o grupo que eu digo, mas cada um de vocês, se quiserem levar isso para os nossos processos, para o judiciário, para que isso realmente possa fazer parte dos debates, das trocas de ideias e a gente possa avançar nisso também. Certo? Mais alguma? Eu tenho umas perguntas, mas eu acho que cabe mais para o final, Leandro, então fica à vontade. Certo. Em seguida. Tá. Já 15 minutos aí das 9. Então, pessoal, vamos lá. Então, superada essa fase, né, da habilitação, fomos para o cadastro, vocês foram habilitados, beleza. Esse período de espera, o que eu faço? Mantenho o cadastro atualizado, como a Marli sempre falou, confiram, acompanhem, busquem o diálogo com a vara da infância sempre que necessário, sempre que preciso, né? Mantenham esse canal aberto sempre. Busquem informações de todas as ordens nesse período para que vocês estejam realmente preparados quando esse momento chegar da ligação, né, do chamado para conhecer. E aí entra um ponto muito importante, que eu já coloco aí como terceiro passo, né? As dúvidas são tão grandes que a gente vai ali esclarecendo
os passos anteriores, mas esse passo aqui também ele é muitíssimo importante. O estágio de convivência, ou seja, é o período que vocês já estão com a criança, né, em convivência experimental, né? Mas aí experimental para quem? Para a criança, né? Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho antes, tá? Mas peraí, eu estou na minha casa e me ligaram e me chamaram porque está no meu perfil, e agora o que eu faço, né? E a pessoa se desespera, fica ansiosa, liga para todo mundo, passa um WhatsApp no grupo, liga de novo e vai na casa da pessoa, fica lá naquela ansiedade toda, o que eu faço, o que eu faço? Enfim, conversem com as pessoas que realmente conhecem do assunto, ou que já estão acompanhando com você desde o início. Para alguns não vai acontecer tudo isso, é claro, estou brincando aqui com situações reais, né? São coisas que acontecem. Para outros já manifestam dessa forma, um pouco mais ansiosa, mas nesse momento, gente, é importante que vocês estejam por dentro de como deve ser esse passo, os próximos passos. Eu vou lá e vou encontrar com a criança e vou falar que eu quero adotá-lo? Não, gente. Isso, vamos tomar bastante cuidado aqui, e aqui a gente tem uma série de apontamentos de erros que não podem acontecer, não devem acontecer, né? Como, por exemplo, você chegar no primeiro dia lá no acolhimento e a tia do acolhimento, ou tio, ou sei lá quem, falar para a criança, olha, esse aqui vai ser seu papai, vai ser sua mãe. Isso é um erro gigantesco, gente. Não se faz isso com uma criança, né? Com um adolescente, não se faz isso. O primeiro momento, geralmente, é um momento que vai ser apresentado, o titio, a titia. É óbvio que a criança pode desconfiar, mas entre ela desconfiar e vocês falarem, né, tem uma diferença gigantesca, né? Então, realmente, esse primeiro contato é um contato que é inicial, é um contato onde, primeiro, as equipes elas vão analisar se aquela criança vai ter um mínimo de afinidade com você. E aí o olhar, de novo, vai estar voltado para a criança. Mas eu me apaixonei pela criança, a criança é maravilhosa, eu quero levar ela para casa. Pera, a equipe técnica vai dar o olhar primeiro para a criança. Será que aquela criança desenvolveu afinidade com você? Será que aquele adolescente, nesse período de contato, desenvolveu habilidade com você? E talvez isso leve um dia, talvez 2, 3, depende da idade, né? Se for um bebê, se for um ano, 2, 3, 5, 10, 15, né? Ou se tiver 3 irmãos, um de 7, um de 9, outro de 11. Pode acontecer esses encontros em várias etapas, mas é importante que vocês estejam instruídos nesse primeiro contato, muito bem instruídos, porque a partir daqui gera uma questão que é muito crucial para os pretendentes, que é responsabilidade, tá? Gera-se responsabilidade, e eu estou falando no sentido jurídico mesmo, né? Além do sentido que nós todos conhecemos, o sentido jurídico, que nós estamos sobre o crivo das demandas judiciais. Estou falando assim, né, de forma... O que é? Leandro, traduz isso. Vocês começam a agir em contato com uma criança, com um adolescente. E a partir desse primeiro contato, a gente tem que saber quais atitudes que a gente pode ou não pode tomar, sob pena de termos que responder judicialmente, né? Sob pena de termos que depois responder uma ação judicial, uma indenização, pagar uma assistência de um psicólogo, né? Uma terapia para a criança, né? Se aquela criança, né, de algum modo, ficou muito angustiada com alguma situação que aconteceu. Enfim, eu estou falando isso assim por alto, a gente pode depois entrar, aprofundar mais nisso, mas o que eu quero dizer tem escrito, tem um artigo meu sobre isso também, tem de outros vários profissionais no Brasil que falam sobre isso, que é a responsabilidade, né, desse primeiro contato, ou de repente, o pretendente teve contato com essa criança por 30 dias, por 60 dias, por 90 dias, né, cada caso é um caso. E aí depois esse contato se desfaz, não quero mais, não vou adotar. E aí, o que acontece? Né? Posso fazer isso? Né? Em regra, não pode. Em regra, não pode. Tá? Essa é a regra geral. Exceto se a equipe técnica perceber que a criança não desenvolveu nenhuma afinidade com os pretendentes. E aí, pelo fato da criança não ter desenvolvido afinidade, a equipe técnica pede o encerramento desse estágio de convivência. Tá? A equipe técnica pede o encerramento, porque ela percebe que pelo lado da criança, tá? Agora, posso eu, pretendente, desistir? Gente, não. O judiciário, quando ele habilita os pretendentes, ele diz o seguinte, ele confia no pretendente para que, se o pretendente for convocado, ele esteja, de fato, habilitado, apto.
maduro, decidido de que ele quer ser pai e ser mãe. Né? E aí a gente vê situações absurdas que não podem acontecer. Eu trago assim para que a gente reflita, né? Como, por exemplo, um pretendente querer devolver 2 crianças porque elas não respeitam o que ele diz que tem que fazer. Pô, né? Isso é uma fase da criança, né? De afrontar a autoridade, de se adaptar, enfim. Aí tem milhões de outros pontos que a Marilyn sempre aborda nas palestras dela, no seminário aqui, no diálogo, enfim, nas exposições dela, outros profissionais também, e aí todo esse contexto que envolve esses momentos, né, de desrespeitar, de afronta, às vezes de violência, de mentira, né, da sexualidade um pouco mais acelerada, são todos pontos que precisam ser pensados, né, isso em outras palestras a gente conversa também mais a respeito. Mas, enfim, gera responsabilidade, né, pessoal, então, esse primeiro contato, esse período que antecede ao estágio de convivência é algo que tem que ser muito bem pensado e orientado, e depois, já no estágio de convivência, mais ainda, né? Porque o estágio de convivência, ele só começa, de fato, quando a criança já está com você em guarda, tá? Então, muito cuidado, muita atenção nesse ponto. Janice, tinha Eu tenho uma pergunta aqui da fase de aproximação, né? Essa fase anterior ao estágio de convivência, a pergunta que veio do Anderson. Ele faz essa abordagem da questão da possibilidade de se aproximar e se conhecer as crianças antes de iniciar o estágio de convivência. Ele diz o seguinte: não estaria o Estado negligenciando ao restringir demasiadamente a aproximação prévia dos envolvidos, adotantes e adotados, devidamente habilitados sob o manto da superproteção do menor, sendo que isso pode ser bastante prejudicial, com a clássica dúvida: temos ou não uma superproteção que desprotege? Então, a pergunta dele é se o Estado não deveria oportunizar a aproximação antes de se iniciar o estágio de convivência. Anderson, quantas horas nós temos mais para falar sobre esse assunto? Pois é. Mas né, falo brincando, mas falo sério, né? Anderson, muito obrigado pela pergunta, até porque isso é foco do meu estudo da dissertação do mestrado, né? Justamente é um dos pontos aí que abordo na minha dissertação, sobre a necessidade, eu estou, né, colocando isso em estudo, vai ser publicado ainda, mas a necessidade desse contato, né? É muito importante o contato dos pretendentes com as crianças reais, as crianças que estão no acolhimento. Afinal de contas, os nossos relacionamentos se formam a partir do primeiro contato, né? E a gente só consegue se relacionar com alguém que a gente conhece, né? A gente não se relaciona com alguém inexistente, né? Só no ideal e etc. Mas, realmente, Anderson, o que eu posso dizer desde já é que a previsão legal, né? Existe já a previsão legal para que os pretendentes à adoção tenham contato com as crianças que estão em acolhimento, tá? Então, cabe aos pretendentes buscarem tal direito, né? A princípio, enquanto não existem outras políticas, outras formas desse contato, mas cabem aos pretendentes buscarem esse direito. É claro que não vai ser um contato com uma criança recém-nascida, um bebê, gente. Não, isso não vai acontecer, né? Mas vai ser um contato com uma criança que está lá, que está nesses grupos que geralmente ficam lá no acolhimento, né? O grupo de irmãos, né? Crianças de mais idade. Mas qual que é o motivo desse contato? Mas espera lá, eu já ouvi uma expressão assim que é muito chamativa, né? Mas aí a instituição de acolhimento vai virar uma espécie de zoológico? Olha que absurdo, né? Essa fala foi feita justamente para chamar a atenção. Não, nada disso. Se de forma organizada, de forma orquestrada, ou seja, com regras, né, com orientação, com acompanhamento técnico, os pretendentes ficam em contato com os possíveis adotandos, né, as crianças e adolescentes, isso é muito benéfico, né? Tardes de interação, de confraternização, enfim. Espero poder falar um pouco mais sobre isso num outro momento, Anderson, e aí a gente traz até depois a conclusão desse estudo, né, se for o caso, e a gente fala um pouco mais a respeito, mas sim, há previsão legal para que o pretendente à adoção tenha um contato prévio, sempre que possível, com as crianças e adolescentes que estão em acolhimento, né, para que conheçam as crianças reais, os adolescentes reais, certo?
Obrigada, Leandro. Já vou trazer também uma outra pergunta do Elton, tá? Ele disse assim, hoje é só saia justa, Leandro. Ele disse, se eu me separo da minha esposa, com quem fica a habilitação da adoção? Boa pergunta. Tá. É possível que vocês, se estiverem em comum acordo, né, sigam nesse caminho, tá? Da adoção. É possível. E aí vai ser estabelecido como, né, uma guarda compartilhada, regras de cada um tem as suas obrigações, se estiverem com um acordo, tá bom? Então é possível. Agora, se um deles não quiser, né, e o outro desejar permanecer no caminho da adoção, aí vai passar de novo por, né, por um estudo psicossocial, uma entrevista com o assistente social, né? Esse pretendente que desejar permanecer passará de novo por essas etapas, certo? Lembrando que são 2 pretendentes, né? Neste caso, trazido pelo Elton. Quando você entra lá no SNA, vai ter o CPF de cada um, com as qualificações de cada um. Então, embora seja uma adoção por um casal, no exemplo do Elton, porque nada impede que seja uma adoção monoparental, são 2 pretendentes, então eu imagino que isso possa ser desmembrado, não é? E eles passam, então, a figurar separadamente no cadastro de adoção, se for o desejo, né? Também tem essa possibilidade, menos comum, Janice, mas, né, é uma possibilidade, sim. E, claro, se ambos já estiverem habilitados, né, realmente vai ter que ser informado no processo, né, Claro. porque também gera responsabilidade, né, gente? Não, tem toda uma nova fase, né, também de novo receber visitas da assistência social e psicólogo para reconfigurar essa posição na lista como adoção monoparental, ou então até com outra pessoa, enfim. Certo. Isso, obrigado. Então, aí temos outros vários pontos, né, aqui que poderíamos falar nesse período de estágio de convivência, né, que é muito importante essa fase, esse momento. Tem muitos pontos que serão abordados pela Mary, né, nos próximos encontros, que ela é psicóloga, né, do grupo, por ela ou por outros psicólogos que nós convidamos, enfim, que são muito cruciais. Aí. A gente precisa de bastante atenção nesse momento, né? O estágio de convivência, tá? Regra geral, é para levar 90 dias, né? Mas isso varia muito de caso para caso. Se a criança já está acolhida, ela está bem acolhida, esse estágio pode se prolongar, tá? Tem alguns pontos importantes aqui que cabe, né, vocês se atentarem que existe. Por exemplo, a criança e adolescente às vezes demora um pouquinho para sair a outra certidão de nascimento, né? Por alguma pendência de processo existente, são inúmeras situações, né? E aí, nesse período, os pretendentes podem requerer no processo uma ordem, né, do juiz, da juíza, para que os locais todos chamem as crianças pelo nome que será dado, pelo nome e sobrenome, né? Ou para que não fiquem mencionando sobrenomes, por exemplo, na sala de aula, né? João Pereira da Silva. Poxa, mas Pereira da Silva não é o nosso sobrenome, né? E aí isso vai ficar ali quantos meses sendo falado, né? Então é possível que isso seja conversado. Às vezes nem precisa de ordem judicial, às vezes o pretendente vai lá, conversa com a escola, mas isso vai precisar, isso vai ser abordado em outras reuniões. Eu estou invadindo um pouco outras áreas, né? Mas essa parte é importante, né? Que seja feito, vai demandar uma atenção, de um diálogo com a escola, né? Com todos os locais que essa criança vai frequentar e tudo mais, né? Vamos deixar esse ponto aí para outras reuniões. Mas outra coisa, a certidão de nascimento, ela pode ser, vamos supor que a criança é lá de Manaus. Eu vou ter que ir lá no cartório de Manaus? Não, tá? A legislação prevê que a nova certidão pode ser emitida aqui, na sua comarca, no cartório mais próximo da sua casa, ou o outro cartório que você escolher, tá bom? Aqui, desde que seja aqui, né, na comarca onde está tramitando aí o processo de adoção, certo? Então, essa é uma outra informação também interessante. A informação do fato dele ser adotado, da criança ser adotada, né? Isso não pode constar, sob hipótese alguma, na certidão de nascimento,
tá? Então, a certidão de nascimento não tem histórico algum, não fala, ela não discrimina, né? E ela não deve também discriminar detalhes do que aconteceu. É pai e mãe, ou dois pais, duas mães, ponto. Não interessa da onde veio, por onde, o que aconteceu, certo? Isso é algo de vocês. A criança pode ter acesso ao processo de adoção? Ela pode sim ter acesso depois dos 18 anos, né? Ela pode ter ela tem esse direito de acessar o histórico, né? A origem, ter acesso à origem dela, né? Bom, que mais de dúvidas que aparecem nesse momento? Janice e demais presentes, né? Tem vários outros pontos que a gente pode falar aqui, que A ainda... dúvida, eu acho que agora seria o processo de adoção efetivamente, né? Uma vez formado o estágio de convivência, conexão, o que acontece agora? Legal, legal. Então, passado por essa etapa, né? Já no estágio de convivência, ou seja, a criança já está comigo na minha casa, eu preciso entrar com um processo de adoção. Agora sim é o processo de adoção propriamente dito, né? Agora sim é o processo de adoção mesmo. Eu vou precisar entrar com esse pedido de adoção, tá? E aí vem, né, uma série de outras coisas que a gente vai precisar cuidar, vai precisar atentar, né? Por quê? Aqui a gente vai formalizar, né, o pedido, então, de adoção, e muitas vezes tem algum processo pendente, né, tem outras questões acontecendo, então é importante que sempre que possível vocês estejam orientados, né, com assistência da Defensoria Pública, né, com assistência de advogados públicos, ou de um advogado da confiança de vocês, né? Sempre muito importante que vocês caminhem por esse passo com equipes técnicas especializadas, né? Especializadas, certo? Essa fase da adoção, ela se encerra, né, com a sentença da juíza, do juiz, que vai, de fato, ali reconhecer, né, a homologação da adoção, a formalização da parentalidade, até a emissão dos documentos, da certidão de nascimento, né? E aí, né, espera-se todos nós aí, depois dessa longa caminhada, que vocês sigam, né, a vida de vocês felizes, de preferência compartilhando também nos grupos aí de pós-adoção as experiências, aprendendo, deixando experiências para outros, né? Porque sempre não é à toa que a Marli, né, a Melissa, o Cid, que são um dos fundadores desse grupo, né, há 12 anos, não é à toa que eles estão aqui até hoje se dedicando a esse grupo. Eles são pais de produção, né, estão há 12 anos acompanhando o GEAFA, eles fizeram o GEAFA nascer, né, estão aqui até hoje, e nunca vi nesse, sei lá, acho que tem uns 6 ou 7 anos já que eu estou aqui no grupo também, nesse período, eu nunca vi nesse período eles manifestarem nenhum tipo de interesse em encerrar os trabalhos do GEAFA, né, então isso é muito legal, porque é algo que eles vão levar para a vida toda, né, essa troca eterna da parentalidade, né, e aí eu falo da parentalidade em geral, e aqui mais específica a parentalidade da adoção. Legal. Leandro, já que agora encerrado esse processo de adoção, eu tenho uma pergunta para te fazer, na verdade um pedido para que você pudesse falar um pouquinho para nós sobre a questão da entrega legal, né, que é algo tão importante e que cada vez mais a gente tem contato com isso. Depois eu tenho algumas outras perguntinhas que vieram no chat. Certo. Gente, bom, obrigado, Janice. A entrega legal, ótimo, era um ponto muito importante. A gente, sempre que possível, pode falar disso em outros encontros. Pessoal, todos, né, eu estou generalizando, é claro, mas muitos aqui, com certeza, nessa caminhada da adoção, receberão propostas indecentes, tá? Que eu estou dizendo como propostas indecentes? Assim, vamos supor que eu estou lá na fila da adoção, né? Eu estou habilitado e aguardando ser chamado. Aí vem uma pessoa, Leandro, olha, você está querendo adotar, né, Leandro? Eu estou aguardando, tal, já começa a falar empolgado. Pois é, que tem uma criança, filha de não sei quem, papapá, que está precisando de uma família e precisando de ajuda, e está passando necessidade, e não sei o quê. Você não quer pegar essa criança para criar, né? Geralmente é essa expressão até, né? E a Marli também sempre comenta, né, dessa expressão, né? Adoção não é pegar filho dos outros para criar, né? Então, essas propostas, seja dessa forma que eu trouxe aqui, ou de outros modos, ela vai aparecer, tá?
E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? E cabe a nós trazermos essa informação para vocês técnica. A decisão está com vocês, é claro, né? Não temos como orientar o que vocês vão fazer a partir dali, né? Mas a informação técnica a, a adoção nesses termos, assim, né? Ah, fiquei sabendo de uma criança e tá. Ela se chama adoção direta ou intuito persona, né? Adoção dirigida, tem essas expressões. E essa adoção, ela não é aceita no nosso ordenamento jurídico. São pouquíssimas pessoas que aceitam, que escrevem, né? Pouquíssimos estudiosos do tema escrevem a favor dessa adoção, tá? Mas eu já vi que existe. Sim, existe, já aconteceu, etc. Mas isso traz uma série de consequências. Então, estejam cientes de que, primeiro, não terá o aval do judiciário. O judiciário catarinense repudia quase, dá para dizer que praticamente em absoluto, tá? O judiciário catarinense não corrobora com essas adoções diretas, ele não concorda, não aceita, tá? Por uma série de motivos, alguns vou trazer para vocês. Já recebi, tá? Enquanto grupo e enquanto também advogado, pessoas que me trouxeram a seguinte narrativa: Leandro, estou desesperada, a pessoa está me ameaçando, e tá. Eu, calma, que pessoa? A mãe do meu filho, o pai do meu filho, está me ameaçando, já bateram na porta da minha casa, já jogaram pedra, já não sei o quê, derrubaram a moto, quebraram o vidro do meu carro, e não sei o quê, e estão me pedindo dinheiro, porque estão precisando não sei o que lá, que vão tomar meu filho de mim, que vão... Então, assim, é um caos que vira na vida da pessoa, né? É um desespero, por conta dessas relações que muitas vezes ocorrem de modo informal, essa adoção direta. Vou trazer outros exemplos. A criança, se for identificada, né, no colégio, e é fácil de ser identificado, no colégio, num posto de saúde, no hospital, que aquelas pessoas não são pais da criança, o conselho tutelar vai ser chamado, né? O Ministério Público vai ser convocado, aquela criança vai ser retirada de você, né? Isso vai gerar assim uma dor, né, imensa, né? Eu não desejo isso nem para o nosso pior inimigo, né? Assim, vocês vão ter uma criança retirada de vocês, vão sofrer busca e apreensão, né? Aquela criança vai ser retirada de vocês. Então, o impacto para vocês vai ser gigantesco, para a criança muito maior, muito mais negativo. Então, assim, é um gesto que precisa ser muito bem pensado, porque traz muitas consequências. Ah, Leandro, mas eu já ouvi falar de um caso que aconteceu, que não sei o quê, que não deu certo. Sim, é um dentre sei lá quantos, né? Então, eu estou trazendo para vocês as informações técnicas. Aí, o que vocês farão, né, realmente está no livre-arbítrio de cada um de vocês, né? Mas é importante que se diga isso. Então, essas tentações que ocorrem ao longo desse período vão acontecer, essas ofertas, né, que nós dissemos aqui como ofertas que não são, né, muito bem-vindas, assim, precisam ser bem pensadas, né? E aí entra a outro lado, que é muito próximo a isso, que é da entrega legal, que a Janice, né, questionou. Por que, Leandro, você deu toda essa volta? Porque está lado a lado, né? São dois temas que andam juntos, né? A entrega legal, o que é isso, entrega legal? A entrega da criança ao judiciário é algo previsto em lei. Ela não é ato ilícito, ela é permitida, ela pode acontecer, né? Uma mãe, um pai, né, que está com uma criança, né, que não tem condições, que entende que não tem condições de educar aquela criança, ela pode levar essa criança ao judiciário sem ser punida por isso. Ela não vai ser punida, tá? Muito pelo contrário, ela está fazendo, né, um gesto de amor, né, entregando essa criança. Se ela sabe que não tem condições, está fazendo um gesto de amor entregando essa criança para quem possa educá-la, quem possa amá-la ali com pai, mãe, enfim, né? Temos aqui várias vertentes desse pensamento, dessa etapa, mas é bom frisar, gente, a entrega legal, ela deve ser feita na vara da infância e da juventude, a equipe lá que deve ser acionada, tá? Cuidado com atravessadores, com intermediadores, né, com pessoas que se dizem aí, vou resolver o teu problema, vou trazer uma criança, ou vou levar a tua criança. Cuidado com isso, né? O local apropriado é lá com o funcionário, com o servidor da vara da infância e da juventude, né? Se for preciso, busquem o promotor de justiça, busquem a juíza, né? Mas é permitido, é possível, né? Completamente plausível. Isso acontece, tá? Em inúmeros casos,
e esse é o melhor caminho para a criança, né? E aí vem outra coisa, essa criança sendo entregue, tem uma fila, tem um cadastro, né? Tem pessoas aguardando, tem toda uma lógica do sistema, né, da adoção, desse instituto, que tem pessoas aguardando, que estão habilitadas, né? Essa criança, ela sairá formalizada, vai ter um documento, ou seja, ela não vai ficar na ilegalidade, né? Mas, É isso enfim, que eu ia gente, trazer, né, Leandro? Se a gente parar para pensar, né, essa criança que sai do desvio, ela é desviada, né, para uma adoção ilegal, ela também acaba prejudicando nós que estamos no cadastro já há tanto tempo, de forma regular, passamos por todo um processo que nós estamos estudando aqui, né, além de trazer muitos prejuízos para essa criança, também é uma posição a menos na fila que deixa de acontecer, né, e a gente exato. fica aqui nessa situação toda, por isso que é importante a gente trazer a entrega legal para vocês, porque cada vez que alguém tocar nesse assunto, que vocês saibam orientar essas pessoas, né, e dirigir essas pessoas para o lugar correto, não cair na tentação de fazer, de dar esse passo irregular, porque a partir do momento que, eu costumo dizer assim, que a lei te oferece uma forma de você adotar legalmente, por mais que não seja ideal, né, a gente sabe que não é, mas a partir do momento que ela te oferece, você não pode depois se socorrer do judiciário para tentar validar uma situação que você voluntariamente, um procedimento que você voluntariamente adotou e um risco que você voluntariamente correu, né? Então, a gente acaba ficando numa saia muito justa, se der esse passo, além de prejudicar quem está regularmente na fila de adoção. Exatamente. Exato. Eu Perfeito, Vinícius, tenho obrigado. duas perguntas aqui, eu não sei se você vai querer falar mais alguma coisa da entrega legal, porque elas são um pouquinho... Bom, acho que está relacionado, né? A primeira pergunta da Kelly, ela perguntou se como que é a questão de constituir um advogado, e a Adriana quer saber se é necessário ter um advogado para ser desenvolvida a adoção de forma mais rápida. Gostaria de responder essa, Janice? Eu sou advogado, então eu prefiro que outra pessoa responda isso, Eu né? vou fazer assim de uma forma, Acho então, que é vamos mais fazer em prudente. conjunto, né? Não existe a obrigatoriedade, né, para você contratar um Exato. advogado, apenas uma recomendação, né, no sentido de que é uma pessoa, é um profissional com uma técnica mais habilitada, uma pessoa que trabalha com isso, né, eu acho que como o Leandro falou lá no começo, né, assim como o médico tem vários ramos, né, dentro da especialidades, dentro da medicina também tem dentro do direito, e um advogado, ele pode te dar mais segurança, né, e não necessariamente tenha que ser um advogado particular, a gente sabe que em alguns fóruns existe um advogado que possa fazer esse auxílio, também existem profissionais de escritório modelo, da Defensoria Pública, mas aí eu sempre dou a minha opinião, né, mas como a minha opinião, eu sou do judiciário, então eu entendo que sim, que é importante ter um advogado para acompanhar, porque eu acredito que a parte, quando ela está num processo de adoção, ela fica mais vulnerabilizada. Mas aí eu acredito, sem um profissional, mas eu penso também que é a decisão bem individual de cada um, inclusive no sentido de entender que riscos está correndo, né, ou se daqui a pouco uma habilitação não foi bem sucedida, uma avaliação não retratou exatamente aquilo que a pessoa acha que deveria ter retratado, se sentiu injustiçada. Eu penso que, na minha opinião, é interessante, sim, procurar um profissional, mas reforçando, isso não é obrigatório, não há uma obrigatoriedade. Fica à vontade para complementar, Leon. Não é isso, eu, né, concordo plenamente com o que a Janice expôs, é uma decisão individual, porém, ressalto, né, destaco que, como toda especialidade, né, existe, não é por acaso, né, não é por acaso. E especialistas de todo o Brasil, né, eu participava até pouco tempo, ainda nós somos, o GEAF é associado da ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Aprovação, lá tem mais de 200 grupos associados, e os técnicos, né, ali, pessoas que estão acompanhando casos ao longo de muitos anos, sempre trazem a importância do acompanhamento, muito embora não seja obrigatório, né? Então, essa é um ponto aí a mais, né, para cada um analisar o seu caso e seguir, né? Certo? Tem mais uma pergunta ainda, eu acho que é a última que veio no chat aqui, tá? Emendando naquela do Anderson, né, o Elton perguntou assim, ó, se numa dessas visitas nos abrigos, nós tivermos interesse em adotar uma das crianças, é possível? É possível? A pergunta dele, né? Certo, ótima pergunta. E aí aqui realmente fica no campo das nossas discussões. A gente já avançou 15 minutos, né, gente? Não sei se, né, vou tentar ser bem breve, mas comporta muitas reflexões, tá?
Hoje, isso não vem acontecendo, mas não quer dizer que não possa acontecer. Muito pelo contrário, o ordenamento jurídico, ele traz, isso eu trago na minha dissertação também, o ordenamento jurídico, ele já traz, ele prevê esse contato justamente para, eventualmente, fomentar essas possibilidades, ou seja, incentivar, né? Se você, foi o Elton, né? Elton, um exemplo, né? Vou pegar eu mesmo como exemplo. Se eu vou até o acolhimento, é claro que eu não vou ter contato com crianças de 0 a 5, 0 a 7, isso esquece, né? Isso não vai acontecer, não tem porquê, porque tem um monte de gente no cadastro aguardando crianças, né? Então, o contato dos pretendentes vai ser com crianças ali, grupos de irmãos que não conseguem, não têm pretendentes para eles, criança, adolescente com deficiência, ou crianças com mais idade, adolescentes com mais idade. Então, vamos supor que eu vá lá até lá, né? Eu tive contato com eles. E se ali, daquele contato, de um outro, no terceiro, aconteceu uma afinidade, né? Uma vinculação, por que não? Tá? Isso já aconteceu em diversos outros estados. A gente tem muitos exemplos no Rio de Janeiro, na vara da infância, de uma amiga minha, Mônica Labuto, que já esteve conosco aqui, inclusive, no GEAFA, nos seminários que nós realizamos, e isso já aconteceu lá, né, por conta de um projeto que existe lá no Rio de Janeiro, que trabalha junto com a vara onde ela atua, que é a terceira vara da infância e juventude da capital do Rio de Janeiro, né? Então, foram encontros de almas, né, a gente pode dizer assim, pessoas que se encontraram, se vincularam, e crianças que estão na família, né? Então, bonito isso. Só para complementar, né, que eu vejo essa ideia de você poder ter acesso a essas crianças antes, não necessariamente para você ir lá e encontrar a sua criança, né, ou encontrar uma criança, mas eu acho que para você poder conviver com as crianças que estão aptas à adoção, mesmo que seja uma criança de 5 anos, de 3 anos, que vai ser direcionada para outra pessoa, mas você está ali no teu cadastro de 0 a 6 meses, por exemplo, você conseguir entender o que é uma criança de 5 anos num abrigo, uma criança de 3 anos, não necessariamente aquela provavelmente já está direcionada a quem está mais à frente, né, no cadastro. A gente tem um ideário muito diferente do que é, de fato, a realidade das crianças no abrigo. Então, essa aproximação, eu vejo que ela é muito mais benéfica nesse sentido, não para te unir com a criança da sua vida. Talvez sim, mas não necessariamente, né? Mas no sentido de você entender a realidade dos abrigos mesmo. Legal, eu concordo plenamente. Muitas vezes pode ser que eu vá até lá e eu pense, olha, não, na verdade foi ótimo, eu estou com várias experiências, vários pensamentos, não vou mudar o meu perfil, né? Eu quero uma criança até 5 anos. Ótimo, mas foi uma experiência maravilhosa que me trouxe realidade, né, Genice? Me trouxe olhos de, olha, essas são as crianças reais que estão aqui no acolhimento, né? Sai da nossa imaginação e vem para a realidade, né, de fato, e nos provoca outros pensamentos. O Anderson colocou ali, né, serve para desenvolver o desejo da adoção de forma mais realista, né? Talvez muito sirva para mudar o perfil, né? Quem sabe, né? Você perceber que uma criança mais a velha... Mary lembrou que é o tema da próxima reunião, gente. Aproveitando já o ensejo, né, para a gente encerrar essa aqui. E aí, o tema da próxima reunião, então, como é que é, Mary? São crianças reais, né? É algo nesse sentido, né? O título, o tema. Quem são as crianças e adolescentes? Fica à vontade, né? Quem são as crianças e adolescentes acolhidos, né? Então, no próximo mês de maio, esse será o tema. E aí a gente convida vocês para estarem aqui conosco. Obrigado. Então, eu acho que é isso, né, Leandro? Nós encerramos aqui. Peraí, veio uma última pergunta da Débora, mas a princípio no TJ não é permitido que pretendentes e habilitados façam essas visitas, é isso? Ou depende de cada comarca permitir essa visita? Então, devolvo para o Leandro, só para esclarecer. Exato, mais uma, né, Genice? Então, assim, mais uma, Débora, excelente pergunta, e eu estou falando mais uma pergunta capciosa, uma pergunta difícil, né? Sim, Débora, a maioria ainda do judiciário de Santa Catarina, diferente do judiciário do Rio de Janeiro, por exemplo, tem outros estados, né? Ainda tem uma certa resistência a essa previsão legal, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que sim, os pretendentes podem estar em contato com as crianças e adolescentes. É claro que não a qualquer momento, né? Por exemplo, por que não a qualquer momento? Ninguém aparece aqui na minha casa a qualquer momento, né? Ah, Leandro, não, resolvi te visitar aqui. Não, não é assim, né? A gente não faz isso entre nós adultos. Imagina com a criança, uma casa de acolhimento que tem toda uma logística, tem uma equipe, tem um monte de criança para cuidar, etc. Não é assim, né? Claro que o correto seriam visitas, né, agendadas, orquestradas, né, bem organizadas, planejadas, momentos de confraternização, momentos de lazer,
para que isso possa, para que possa ocorrer essa interação. Vamos fazer isso no nosso Judiciário de Santa Catarina? Né? Aí eu volto para você, Débora, essa pergunta, e relembro também que isso faz parte aí da dissertação do meu mestrado, que trago para vocês no futuro, assim que apresentado, ou assim que publicado, ou até mesmo na data, para que a gente possa fazer isso também aqui em Santa Catarina. Gente, obrigado, tá, pelas várias perguntas, pela contribuição de todos, pela paciência de todos, né? A gente não costuma passar aí das 9. Boa noite, né? Eu estou bastante satisfeito e feliz com esse momento. Obrigada. E quem desejar estar no nosso grupo, né, de WhatsApp, não sei se todos estão, a gente vê uns rostinhos diferentes, só colocar um númerozinho ali no chat mesmo que a gente pode incluir. Eu também agradeço, então, a paciência de vocês, a presença de todos. Realmente a gente não ultrapassa, mas o tema tem muita coisa para falar, né, Leandro? Aí nos colocamos à disposição no grupo de WhatsApp para as demais perguntas, pessoal. O Anderson está pedindo a foto. A foto. Verdade. Então, obrigado aí o Leandro e a Janice, né, que prepararam aí o tema para nós. Importantes contribuições aí, excelentes esclarecimentos, né? Eu acho que foi muito bom. E quem não tiver no grupo, né, como a Amélia já falou ali, pode pedir, então, deixar o telefone que a gente inclui. E aí, né, na sequência aí, mais tarde ou amanhã, enfim, a gente vai estar encaminhando o link, né, com uma enquete aí para saber sobre a questão das nossas reuniões, se a gente continua dessa forma assim online, se a gente volta para presencial, enfim, a gente quer saber a opinião de vocês, né, de todos vocês que são o nosso público, né, que são os maiores interessados aí na questão, né. Então, gente, obrigado, uma boa semana a todos, esperamos todos aí para a próxima reunião no dia 1º de maio, feriado, mas é domingo, né? Beleza, então. Obrigado, gente. Uma boa semana a todos. Obrigada, boa noite. Boa semana. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite. Até mais.